Iniciando então o capítulo 3 do Arte Naval, e essa seção A é só rapidinho, é só um slide, só para mostrar a classificação geral que o livro apresenta. Então mostra a classificação geral, ó, quanto ao fim de se destinam, né? Então nós temos navios de guerra, mercantes, aí esses mercantes têm uma classificação diferente, dividida também, que depois nós vamos ver na parte deles, né? Ou de recreio ou serviços especiais. Então essa é a classificação do fim que se destina. Mas ele usa também o material de construção. Navios de madeira, aqueles mais antigos, né? Ferro ou de aço, que é o comum. Agora, plástico reforçado com fibra de vidro, normalmente nós temos isso mais em lanchas ou barcos à vela. E de ferro cimento, já houve isso no passado, mas já está em desuso aí. E sistema de propulsão, que ele fala a vela, esse a remos aqui está cortado, porque ele fala que a remos, mas depois não cita mais nada no livro todo. Então, mas existe, lógico, a gente conhece. E de propulsão e mecânica, aquele sem propulsão. Então, essa classificação geral dá um norteamento que nós vamos ver nas demais sessões, item por item, tudo que eles falam a respeito desses itens aí. Bom, já na seção B do capítulo 3, ele fala especificamente de navios de guerra. Nós vamos direto nessa seção, na seção B, e na seção C, que fala de navio hidroceanográfico, que também é navio de guerra, mas eles separaram no livro entre seção B e C. Vamos falar sobre elas agora. Então, navios de guerra. No livro ele tece bastante detalhe, tem muitos detalhes, mas são aqueles comandados por oficiais da Marinha de Guerra. Diretamente especificando é isso. E nós temos também chamados os navios de combate, é outra classificação, com aqueles navios de linha, como corvetas aqui, como aqui uns navios aeródromos ou de porta-helicóptero aqui do lado, submarinos, né? E navios auxiliares, que como nós temos aqui esse navio transporte de tropas, aqui é um aviso de instrução, né? Pode ser um navio auxiliar também. E aqui o navio hidroceanográfico. Auxiliares pode ser um navio doca, um navio tanque, etc, etc. Tá? Inicialmente, então, ele fala que navios de guerra não se pode estabelecer uma classificação rígida de navios de guerra, né? Especificando as características essenciais de cada tipo, o que a corveta tem, o que a fragata tem, porque varia de marinha para marinha, né? Então, é a inclusão de um navio ligeiro, que ele chama, um light ship, que é um navio leve, né? Mas leve não em peso, é mais na velocidade que ele vai. Então, botar na categoria de cruzador leve, fragata ou contratorpedeiro, depende da classificação arbitrária da Marinha de cada país. Então, de repente, a classificação na Marinha do Brasil de um cruzador leve é idêntica à que a Marinha americana usa para fragata, e assim por diante, tá? É isso que ele quer dizer. Então, não há uma linha divisória entre deslocamentos, armamento, velocidade, nada. E cada um deles tem funções múltiplas. Misturam várias das suas antigas distribuições. Hoje em dia, os navios têm capacidade para guerra praticamente nos 3 ambientes: ar, superfície e submarino. Então, qualquer um daqueles navios, de modo geral, pode ser destinado, como disse, à guerra antissubmarino, fazer parte da defesa antiaérea, ou ter uma força como piquete, uma força de superfície, etc, etc. No que se refere à propulsão, todos estão sendo empregados no navio, todos os tipos de propulsão, né, no navio de guerra. Turbina a vapor, aquele que gera nós temos uma caldeira aqui que gera um vapor e gira essa turbina, o vapor vai girar a turbina e que gira o eixo. A turbina a gás usa também, só que a propulsão, a queima do gás, é que vai entrar na turbina e vai girar o eixo. Motores diesel é motor diesel comum, né, como vendo em automóveis, e a propulsão nuclear nós vamos ver que é bem parecida com a turbina a gás, só que a forma como gera o vapor é um pouco diferente. Então nós temos aqui embaixo uma foto de uma fragata, a fragata Niterói, da classe Niterói, né, que é um navio de guerra propriamente dito, ou um navio patrulha costeira, ou um navio antigo aqui de cruzador, Dreadnought, aqueles antigos lá do início do século XX. Quando fala o livro de porta-aviões ou navio aeródromo, tá, ele especifica muito bem que navio aeródromo é esse antigo porta-aviões. E ele diz que aqui é o que tem, lá até no capítulo 1, é o que tem convés de voo. Quando ele se refere mais a porta-helicóptero, no capítulo 1, ele chama de helideck, é o convés de helicópteros, né?
mas você tem essas características todas. No porta-aviões ou navio aeródromo, né, ele tem de cara uma coisa chamada ilha, que é essa superestrutura lateral. Por mais que o casco seja simétrico, né, você vê que o convés principal todo é diferente, não é simétrico, é todo diferenciado de per si, né? Então a gente vai ver o seguinte, que como já tínhamos citado em outro vídeo, essa diferença básica é que normalmente você tem uma pista para o pouso das aeronaves e outra aqui para decolagem. E esse avião aqui, quando pousa, ele pousa acelerando, porque tem uns cabos de aço que seguram o avião. Mas se um cabo desse arrebentar, ele não conseguir, porque a pista só é muito pequena para o avião pousar. Tem que ter esse cabo de aço para segurar o avião. E ele desce botando toda a potência, porque se o cabo arrebentar der errado, ele aqui arremete e decola de novo. Ele tem elevadores, isso se chama de convés em ângulo, né? Elevadores, exatamente porque esses navios têm no seu porão, abaixo do convés principal, onde eles guardam todos os seus aviões. E os elevadores levam esses aviões para cima ou para baixo. Aeronaves stall. Isso daqui são aquelas aeronaves que não precisam de pista para levantar voo, né, para decolar e para pousar. Aeronaves do take-off and landing, né? Então ele é tipo aquele Sea Harrier. Então eles podem pousar quase como um helicóptero, pousar e decolar sem precisar utilizar a pista de decolagem. O que normalmente faz até para economia de combustível, você tendo uma pista de decolagem, essas aeronaves stall podem até decolar pela catapulta, mas depois elas podem pousar com mais facilidade, com a sua característica normal de pouso vertical. Vento aparente no convés é uma coisa muito interessante, porque o vento aparente no convés é necessário para você manter a capacidade de voo e ter uma sustentação na asa do avião. Então, esse porta-aviões sempre lança e recolhe aeronaves, tendo o seu vento relativo no convés, né? O wind aqui, ele sempre contra o vento. Ele pousa e decola as aeronaves contra o vento, para você ter a sustentação, como a gente vê isso nas aulas de PNA, etc., né? Então, esse vento aparente é uma coisa interessante também, que transforma, normalmente, o navio aeródromo, como a gente vê lá no Ripian, transforma o navio aeródromo num navio com manobra restrita, porque deve estar sempre com um vento relativo pelo setor de proa, então ele tem muita restrição de manobra aí. Eles chamam aqui porta-aviões ASW, são, às vezes, porta-helicópteros que levam só aeronaves de asa rotativa, mas mesmo esse, que pode levar de asa fixa, eles são porta-aviões destinados somente à guerra antissubmarina. A ASW é Anti-Submarine Warfare. Aqui nós temos o Nimitz, né? O desenho do Nimitz, ali embaixo o Invincible. E aqui são as duas pistas de pouso que me referenciei. Uma para decolagem e uma aqui para pouso de aeronaves. E normalmente diz o livro que o ângulo entre esses dois varia de 8 a 10 graus. Novo porta-helicópteros que tem na Marinha de Guerra do Brasil, que é o PHM, né? Porta-helicóptero da Marinha Atlântico, que é o nome, é esse navio aqui, estão vendo na foto, exatamente ele não opera com aeronave de asa fixa, apenas com asa rotativa. Então ele não tem aqui na proa a pista de pouso, a pista de decolagem que eu digo. Todos são helicópteros, pousam e decolam na vertical. Agora, quando ele fala de submarinos, fala várias coisas. Tem esse tipo francês, o Scorpene, tá? E esse aqui, o IKL, que é um submarino mais antigo, com um projeto alemão. E esse daqui tem também aqui à direita, o desenho, né, do que será o submarino nuclear brasileiro. Então, os submarinos convencionais, eles normalmente têm no máximo 8 nós de propulsão embaixo d'água. Por quê? Porque ele tem motores diesel aqui. E esses motores diesel, ele vai usar quando está na superfície ou com o snorkel para poder distribuir os gases, né? Mas, na realidade, esse motor diesel vai fazer só a propulsão quando ele está na superfície, mas ele vai carregar as baterias. E esse submarino se desloca embaixo d'água, até para não fazer barulho, né?
com as baterias, e as baterias dão uma velocidade muito limitada. Esse Scorpene, que também é um submarino convencional, ele adquire um pouco mais de velocidade porque é um pouco mais moderno, tem uma forma mais hidrodinâmica, capacidade de propulsão um pouco melhor, tal, mas todos são submarinos convencionais. Então, esses submarinos têm os chamados periscópios, que é aqui a gente pode ver, que ele utiliza quando está próximo à superfície, né? O periscópio tem uma limitação, ele tem que estar próximo à superfície para usar o periscópio. O periscópio serve para observação, para navegação, para resolução de problema de tiro, ou serve também aquelas para você botar o snorkel, né? Como aparece aqui. O snorkel é para troca de ar. Então, normalmente ele bota o snorkel, assim como o snorkel de um mergulhador, usa aquele tubinho para respirar, trazer ar lá de cima da superfície para ele. Então, ele vai ter a capacidade, o submarino, de ligar os motores e, com isso aí, distribuir o gás da queima dos motores, né? Jogar para a superfície. Naturalmente que ele só pode fazer isso ou à noite, ou no local em que ele esteja bem tranquilo, não tenha nenhum contato aéreo ou de superfície, né? Porque ele vai fazer fumaça. Se fizer fumaça, pode ser detectado. Comandos, né? Isso aqui, como está escrito aqui, porque os submarinos são muito usados, sempre foram muito usados para transporte de mergulhadores de combate. Ou na Marinha Americana são chamados SEALs, né? Os focas, que são aqueles soldados de tropa de elite, e são mergulhadores. Então, eles são levados até a área de operação e saem por uma escotilha aqui e vão nadando até a área de operação. Esses são os comandos que podem ser levados pelos submarinos. E existem também os submarinos mineiros, como o nome está dizendo, são aqueles que vão até o local escondidinho e colocam ali minas. E normalmente o submarino mineiro é para uma minagem ofensiva, uma minagem no porto do inimigo, né? Não na minagem defensiva do nosso porto. Aí quando ele fala sobre submarinos nucleares, ou submarinos de mísseis balísticos, né? Estratégicos e táticos, ogiva, ruído irradiado, tudo ele quer dizer o seguinte: nós temos submarinos nucleares estratégicos e táticos. Quando ele chama de táticos, são os submarinos nucleares menores que são utilizados numa força aeronaval, numa força naval, né, para proteger os navios ou para atacar navios de superfície inimigos, etc. Já os mísseis estratégicos são aqueles que levam mísseis balísticos, são os SSBN, né? Ballistic Missiles Nuclear, né? Níveis de propulsão nuclear, e leva os mísseis balísticos que pode ou não ter carga nuclear. Pode ser uma bomba nuclear ou uma bomba comum. Então, essa é a diferença que ele dá dos submarinos, que normalmente submarinos todos nucleares, não convencionais. Os táticos são os menorzinhos, que têm uma velocidade estúpida, e os estratégicos, aqueles que carregam mísseis com um alcance também estúpido, que pode lançar quase para o planeta todo. A ogiva utilizada, como eu disse, para esses mísseis pode ser uma ogiva convencional ou uma ogiva nuclear, lançar uma bomba atômica, assim. E eles têm muita preocupação com o ruído irradiado. Por isso que os submarinos convencionais utilizam, inclusive, até a propulsão de bateria, né? Que com a propulsão de bateria ele faz pouco barulho, então ele consegue andar por baixo d'água sem ser detectado. E que os navios usando o sonar, o equipamento que detecta o som a muita distância, pela velocidade do som na água é muito maior, né, do que a velocidade do som na terra, aqui no ar. Então eles detectam submarinos muito distantes. E o submarino tem toda a sua força na guerra quando ele não é detectado, ele chega e sai escondidinho. Então ele tem muita preocupação com o ruído irradiado, então toda a construção do submarino, seus motores, os revestimentos acústicos são muito poderosos, e esse submarino nuclear, ele consegue atingir velocidades até 50% maiores do que aquelas dos navios de superfície. Primeiro, como vocês vê lá no PNA, ele não produz ondas, né? Essas ondas todas que está produzindo aqui na superfície, ele não gasta energia dele para produzir essas ondas. Então, por baixo d'água, ele já adquire, tem muito menos resistência, vai muito mais veloz. E como ele faz uma geração de calor através da fissão nuclear, ele utiliza esse calor em turbinas e se locomove embaixo d'água com muito mais velocidade daquela produzida só por baterias. Então, os convencionais, eles empregam baterias como principal meio de propulsão e usam o snorkel para ligar os motores e recarregar as baterias. Isso aí é as coisas que podem cair mais em prova, né?
Novos submarinos convencionais utilizam uma propulsão independente do ar, chama AIP, mas é limitada por tempo, tá? Ela emprega, por exemplo, um motor chamado Stirling, de circuito fechado. São células de combustível, como se fossem essas células de hidrogênio, né? Para carregar as baterias, sem a necessidade de snorkel. Só que ela tem uma autonomia limitada, ou seja, você vai usar aquela propulsão ali, que dá mais potência, mais velocidade, só na hora que precisar. Então, depois de descarregadas essas células, ele passa a operar como um submarino convencional, ou seja, tem que voltar para a Terra para recarregar. Então, taticamente, essas células aí são utilizadas só naquela hora que ele precisa fugir ou atacar alguém com velocidade e silêncio, que é uma propulsão maior, dá mais velocidade que as de baterias comum. O submarino é feito dentro de um casco chamado casco resistente, que ele internamente é totalmente cilíndrico e forte, né, para resistir às pressões, que ele vai até normalmente 300, 400 metros de profundidade. E por fora dele é feito um casco hidrodinâmico, porque você precisa dessa vela aqui dele, né, para ser a parte de comando, botar todos os seus periscópios aí. E a parte da frente também, mais hidrodinâmica, que você tem os tubos de torpedo. A ré também tem tubo de torpedo, mas tem próprio eixo de propulsão do submarino. Então, esse casco resistente é importante para resistir às pressões. Ainda mais que esse invólucro, né, é utilizado também para os tanques de lastro do navio, do submarino. O submarino tem, em média, reserva de estabilidade de 30%, né, em comparação com o navio, que chega até 110%, um navio de superfície. Esse 30% é básico, porque se ele enche os tanques de lastro com água, ele afunda. Quando ele expulsa a água usando ar comprimido, ele flutua. Ele tem lemes, não só como leme comum aqui de um navio, né, para entrar para bomborda e para boreste, mas tem lemes aqui horizontais também. Aqui, às vezes aqui na frente do navio e tal, para poder fazer com que ele afunde para uma parte mais profunda e suba. Então ele tem lemes verticais e lemes horizontais. Imersão e imersão são duas palavras exatamente que designam quando o submarino vai adquirir mais profundidade, vai imergir, ou quando vem mais para a superfície, que ele vai emergir. A propulsão é diesel elétrica, que tem um motor diesel que carrega as baterias, e diz também que ele tem snorkel 1 e 2, um é para receber o ar, outro para liberar o ar, as gases da queima do motor. Falamos assim sempre muito rapidamente, o livro leva muito mais detalhes, mas em linhas gerais são essas as características dos submarinos. Proa bulbosa ou proa fina, antigamente ele tinha uma proa fina até muito mais do que essa. Era quase um navio de superfície, que os submarinos eram feitos para navegar muito tempo na superfície, no tempo ainda da Segunda Guerra, né? E de lá para cá, não. Eles passaram a ficar mais tempo debaixo d'água, até os nucleares ficam muito tempo, e tem essa proa bulbosa, que é muito mais hidrodinâmica, para dar menos resistência friccional ao submarino, né? Então ele precisa de uma operação silenciosa na profundidade de camada, porque profundidade de camada é um nome dado à variação de temperatura da água, né? O gradiente de temperatura, você vai mergulhando, vai ficando mais fria. Quando a variação muda de um determinado gradiente, ou seja, a cada metro abaixa meio grau, tá? Aí, de repente, naquele metro abaixou 2 graus, mudou o gradiente, aumentou de repente, naquele ponto tem uma profundidade de camada. E onde você tem na superfície, tem aqui uma profundidade de camada, significa que a onda sonora bate e volta. A onda sonora não atravessa a profundidade de camada. Então, o submarino sabe ele tem como calcular qual é aquela profundidade de camada. Se aquele submarino ficar embaixo da profundidade de camada, nenhum navio de superfície com o sonar vai detetá-lo, porque o som bate na profundidade de camada e volta. Aqui nós temos as seções do casco resistente, para você ver na construção do submarino, ó. Não importa como é que vai ser a parte externa, se vai ser uma proa bulbosa ou uma proa mais fina, mas aqui no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, o submarino é construído por seções, né? Pega uma seção até aqui, essa seção, depois pega outra ali no meio, depois sai juntando tudo, sai unindo tudo. Então a seção já vem com tudo que precisa para depois se unir nas demais. Aqui é a proporção do tamanho dessa proa com o tamanho dos técnicos que trabalharam na construção. Então, como eu disse, os tanques de lastro, ó, aqui você vê o interior
do submarino, ele tem o casco resistente, né? Então atrás ele tem tanques dos lados ele tem tanques de lastro, que ele admite por válvula a água, quando admite a água, aqui o nível está aqui embaixo, né? Mas quando o nível vai subindo, o submarino afunda. Quando ele quer flutuar de novo, ele joga ar comprimido e a água sai. Então ele volta para a superfície. Que chama de mísseis balísticos e tal, que esse desenho futurista, não tem nada disso aqui hoje em dia na prática, né? Mas é só um desenhozinho futurista, mas porque ele tem capacidade de lançar mísseis balísticos. Ou mísseis táticos. Mísseis balístico, aquele SSBN, né, que são mísseis de longuíssimo alcance. Ou o que é mais usado hoje em dia, que eles usam muito aqueles mísseis Tomahawk, mísseis Cruise, né, que é mísseis táticos para você destruir instalações do inimigo bem específicas, a pista de um aeroporto, um posto de comando, uma fábrica e assim por diante. Então eles têm essa capacidade de lançar os mísseis balísticos e táticos. Nós vemos aqui mais a questão da profundidade de camada, como eu disse, onde você tem a variação de temperatura, ela vai variando direitinho. De repente, quando ela dá uma desvariação, uma variação muito grande, uma descontinuidade do gradiente, cria-se aqui a profundidade de camada e, como eu disse, o som tende a bater e a se refletir. O som não passa na profundidade de camada. O submarino aqui nessa posição estaria bem escondidinho, bem protegido. Aqui nós podemos ver, ó, os estabilizadores horizontais e os estabilizadores verticais, ou seja, os lemes, né, horizontais e verticais desse submarino aqui. No Submarinos do Brasil, como está no Arte Naval da 8ª edição, ele foi iniciado o programa em 2008 e prevê a construção de 4 subconvencionais. Em 2018 já foi lançado o Riachuelo. Essa gravação feita ainda não havia esses submarinos, que estão previstos em seguida. E o Programa Nuclear Brasileiro prevê a construção do primeiro, né, submarino nuclear, está pronto em 2029. Agora ele muda para cruzador. Saiu do porta-aviões, saiu dos submarinos, agora cruzador. O cruzador ele tem um múltiplo uso hoje em dia na guerra, né? Porque ele, principalmente, ele usa muito, é muito comum a gente ver nessas ações de marinhas que estão permanentemente em ação, como a Marinha Americana, utilizar cruzadores para lançar mísseis Tomahawk. E, às vezes, finalidades estratégicas e táticas, até com carga bélica convencional, nada nuclear, né? Mas são, às vezes, estratégicos, que ele considera estratégica quando você ataca uma pista de pouso, por exemplo. Então, você só tem um aeroporto naquele país, você destrói aquela pista de pouso, acabou, né? Você não tem mais, estrategicamente, você teve uma vantagem sobre aquele navio, aquele país. E tático, quando é coisa ou contra um outro meio, ou contra uma instalação pequena, uma fábrica, etc. Uma coisa mais tática, menor envolvimento, assim. Normalmente tem grande capacidade anti-submarino, que tem sonar, helicóptero orgânico, torpedos para combater submarino, foguetes também, tudo isso ele deteta e ataca os submarinos, e são chamados cruzadores pesados e ligeiros, exatamente pela velocidade que eles podem alcançar. As tarefas são bem parecidas com aquela de contratorpedeiro, né, e de fragata, né, que é a proteção de um grupo de batalha nucleado em um navio aeródromo, porque você é o navio principal da guerra de superfície, o navio aeródromo. Então, você tem o navio aeródromo, mas tem várias corvetas, cruzadores, então ele está aqui na proteção desse grupo de batalha. Coberturas de forças-tarefa e apoio a operações anfíbias daquela de projeção do poder sobre terra, como houve lá no desembarque da Normandia, né, na Segunda Guerra. Isso é uma operação anfíbia. Guerra do Corso. Você vai sozinho dando tiro contra os navios mercantes, tentando perturbar a navegação mercante daquele país. Isso foi muito comum também, não tão comum agora, mas foi muito comum na Segunda Guerra Mundial, que era o Bismarck, o Prinz Eugen e vários outros que faziam essa guerra do Corso aí. Ataque contra alvos estratégicos, usando os mísseis, né, estratégicos que ele tem, e escolta de comboios. Comboios são navios mercantes, né, que para serem protegidos no seu traslado de um país para o outro, no oceano, usa o cruzador também como escolta. Aqui nós vemos uma ideia de uma força-tarefa, tá? Mas essa foto, se fosse navios mercantes, podia ser entendido até como comboio também. Mas isso aqui não, isso aqui é uma força-tarefa nucleada por um navio aeródromo, e com isso aí nós temos cruzadores, que aqui não estão identificados, tem muitos
fragata, contra-torpedeiro, cruzador, todos os navios de linha que dão essa proteção toda à força-tarefa. Aqui nós representamos como comboio, como eu expliquei. Vamos entender, nós não temos uma foto como navio mercante, mas poderiam ser esses aqui do meio navios mercantes e aqui fora proteção de alguns navios de guerra, exatamente para evitar que submarinos inimigos ou navios de guerra inimigos viessem destruir esses navios mercantes. Aqui, ó, cruzador ligeiro e pesado. Nós temos hoje em dia cruzadores bem leves, né? Quase uma fragata, ó, lançando aqui um míssil, possivelmente Tomahawk, etc. E esses cruzadores, o Preußen da Segunda Guerra Mundial, era muito pesado, andava devagar, mas com poder de combate de superfície muito grande. Tá? E eles têm uma defesa contra a guerra nuclear, bacteriológica e química hoje em dia. Então o que acontece? O navio aqui ele é uma cidadela totalmente fechada com o ar interno, ele é filtrado e reaproveitado. Então quando ele passa em alguma área com precipitação nuclear ou química, ou bacteriológica, ele pode se isolar disso tudo aí, fechando toda a sua cidadela e usando o ar. Não vai estar viciado, que vai ser tratado dentro do próprio navio, tá? Então ele tem todas essas defesas contra o ataque nuclear, bacteriológico e químico por estar fechado. Naturalmente, se uma bomba nuclear explodir próximo ao navio, vai destruí-lo. Mas ele consegue, estando a uma certa distância, se defender do maior problema que ele enfrenta depois, que é a chuva contaminada, né? A chuva de partículas nucleares. Aqui nós temos uma foto do cruzador General Belgrano, já quase afundado na Guerra das Malvinas, de 1982, e aqui várias balsas salva-vidas que conseguiram, naquelas águas geladas, mesmo assim, salvar a grande maioria da tripulação desse cruzador que foi torpedeado por um submarino inglês. Agora, contra-torpedeiros, são muito mais versáteis, né? São os mais numerosos navios de guerra no mundo, chegam a grande velocidade, às vezes até mais de 30 nós, tá? O que para a superfície é uma coisa bem grande. Tem grande mobilidade, o armamento principal consta de mísseis de curto e longo alcance, torpedos, sempre mísseis táticos, né? Canhões, helicópteros, tem essa tecnologia stealth, tecnologia de não ser detectado pelo radar inimigo, e reduzidas a assinatura infravermelha e acústica, para aqueles sensores que vão detectar o calor produzido ou o ruído produzido pelo navio. Então aqui nós vemos uma tecnologia stealth nesse navio, e que você vê que tem vários ângulos, né? A superestrutura tem vários ângulos, exatamente para que as ondas radar batam, e cada hora essa onda vem para cá, mas chegou junto com a onda aqui que foi para lá, e assim por diante, ou seja, vão para várias direções e não consegue, no radar inimigo, dar um pip consistente para ver que ali se encontra um navio inimigo. Os contra-torpedeiros, as principais tarefas são bem parecidas com aquela dos cruzadores, né? Proteção de um grupo de batalha, guerra anti-submarino, ataque contra navios, superfície ou alvos em terra, ou contra aeronaves, né? Defesa antiaérea e antimíssil. Existe defesa antimíssil também. O inimigo lança um míssil de superfície, ele tem como se defender. Apoia aquelas operações anfíbias, operações de esclarecimento, aquelas que vão perto do inimigo, pega os dados, as informações e volta. Ou operação como piquete radar. Piquete radar é aquela embarcação que fica bem à frente da força-tarefa para dar um alcance maior do radar. Então, se a força-tarefa está toda aqui com os seus navios, aquele piquete vai lá longe, então a cobertura radar dele, já que o inimigo está naquela direção, né? É muito maior do que a cobertura radar que teria só dessa força naval. Então, isso é um piquete radar. Ou escolta de comboios. Fragatas. Fragata é um tipo parecido com contra-torpedeiro. Se na Marinha do Brasil a fragata é um pouco maior que a contra-torpedeiro, na Marinha Americana ela é um pouco menor. O contra-torpedeiro vem a ser maior, como a gente disse, a classificação varia de país para país. As principais tarefas também são bem parecidas com aquela do contra-torpedeiro dos cruzadores. Ataques contra navios de superfície, guerra anti-submarino, né, antiaérea, antimíssil, defesa, apoio a operações anfíbias, esclarecimento, piquete radar, comboio e guerra do curso. Ou seja, praticamente as mesmas tarefas do contra-torpedeiro e quase iguais às do cruzador. Aqui nós vemos, só para dar uma ideia, várias fotos, né,
de corvetas, de fragatas de vários países, para ver como não existe uma padronização. Então nós temos aqui, ó, um CT classe Spruance, que vem a ser mais ou menos do tamanho da nossa fragata Greenhold aqui no Brasil, ou da Niterói. Então os CTs classe Pará, antigos nossos aqui, são bem menores do que a nossa fragata classe Niterói, que são essas duas aqui, são fragatas classe Niterói. Então, no Brasil, a classificação é diferente, mas tem vários tipos. Essa aqui é uma fragata leve, né, com Oliver Hardy, Perry, uma fragata com características stealth, aqui um contra-torpedeiro, uma corveta de classe em A1, que é na Marinha do Brasil, uma corveta que é um navio de combate, navio de linha. Mas a Marinha do Brasil também tem corvetas, que são embarcações de salvamento. É quase um rebocador mais forte, né? Um pouco mais forte que um rebocador. E vão para o mar mais forte também. Então, aqui no Brasil, a gente usa a classificação de corveta não só para navios de linha, como também para navios de salvamento. Navios, operações de desembarque. A operação anfíbia e aspectos doutrinados, né? A operação anfíbia refere-se normalmente a um ataque lançado do mar por uma força-tarefa anfíbia sobre o litoral hostil, tipo aquela do desembarque na Normandia, né? E essa operação, coisa aqui para prova, né, importante, tem 4 modalidades. O assalto anfíbio, que foi aquele do desembarque na Normandia. Todo mundo entra e ataca para dominar aquela terra. Então é uma projeção do poder sobre terra. Uma incursão anfíbia já é uma coisa temporária. Incursão anfíbia, a força anfíbia chega perto, desembarca o seu pessoal, eles entram sobre terra, produzem alguma operação, entra lá para desativar só aquele posto de comando, aquele aeroporto. Acabado aquilo, eles recuam, voltam para os seus navios e voltam para suas terras. Okay? Demonstração anfíbia é aquela normalmente usada para dissuadir o inimigo. Faz aquele teatro, aquele encenação toda numa certa área, só para distrair o inimigo que vai atacar por outra. Então isso é uma demonstração anfíbia. E retirada anfíbia foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o exemplo mais forte é de Dunkerque, em que você não vai projetar o poder sob terra, mas você leva a força-tarefa anfíbia para retirar pessoas daquela terra e sair dali. E naquela época foram a maioria soldados ingleses, né, que lutavam na Europa quando os alemães invadiram a França, então eles tiveram que ser retirados e graças a uma operação mirabolante, usando inclusive barcos de pesca e lanchas, tudo particular, conseguiram mobilizar centenas de navios para fazer essa retirada anfíbia lá em Dunkerque. E foi uma operação de grande sucesso. Já a operação anfíbia em si, voltando aqui, ó. Agora vamos falar só sobre a operação anfíbia, no que diz aquele assalto anfíbio mesmo. Então essa daqui, na sua forma mais completa, o assalto anfíbio, ela faz uma sequência de eventos aqui, que abreviando as primeiras letras, né, chama de PETA, ou seja, planejamento. Então faz-se todo o planejamento daquela operação, estuda-se tudo, calcula-se tudo, quantas pessoas, distribuído em quais navios, etc, etc. Aí faz o embarque do pessoal. O pessoal todo embarca já para ir combater mesmo. Só que no caminho eles procuram um outro local para ensaiar aquilo que eles planejaram. Então faz um ensaio. Aí normalmente sobre terras amigas mesmo, né? sem usar armamento nem nada. Mas ele desembarca, leva o pessoal, comunicações, testa tudo. Quando testa tudo, muito bem, agora faz então a travessia propriamente dita e o assalto propriamente dito, que é aquele desembarque em terra estranha. Então pode ser uma questão de prova guardar essa sigla aqui de PETA com as iniciais de cada fase. Navios e embarcações de embarque continuam no item 3.10, diz os meios navais e aéreos e as unidades de fuzileiros navais são chamadas de força-tarefa anfíbia, né? E organizada em função das tarefas. Interessante que, por mais que tenha fuzileiro naval, possa ter até gente do Exército ali, da Aeronáutica, para ajudar na coordenação, mas isso é normalmente uma tarefa de fuzileiro naval. É quem faz esse assalto anfíbio é o fuzileiro naval. Por isso, a força-tarefa anfíbia é sempre comandada por um oficial do Corpo da Armada. Mesmo que tenha apoio aéreo de aviões da Força Aérea, etc., que venham de terra, eles chegam lá, os aviões, e são comandados, ou seja, seguem as instruções e orientações do comandante da Força-Tarefa Anfíbia, que é um oficial do Corpo da Armada, ou seja, oficial da Marinha, tá? E diz, ela se caracteriza por grande mobilidade,
habilidade de desembarcar as forças onde quer que se faça necessário, tem que ir para tudo que é lado, né? E pela flexibilidade, que é escolher a hora do desembarque e o método para fazê-lo, se por meio de aeronave ou por uso de embarcação. Ou seja, mobilidade é para colocar essa força de desembarque em vários pontos. E a flexibilidade é a escolha do tipo de força que vai ser usado, tipo de operação que vai ser feita lá. Para a sua efetivação, são exigidos a diversos navios, embarcações de tamanhos variados, embarcações, às vezes, até aeronaves, etc, etc, etc. Navios de desembarque, aí vai falar aqui dos tipos principais, né? As diferenças principais entre navios, embarcações e viaturas anfíbias. Navios de desembarque, como o nome já diz, navio, são navios de alto mar que transportam e desembarcam tropas, carga, viaturas, é navio de desembarque de carros de combate, navio de desembarque, navio de transporte de tropas, tudo isso. São navios, tá? Desde o local do embarque até a costa hostil. O desembarque pode ser realizado navegando, pode ser realizado fundeado ou mesmo abicados à costa. Isso aqui é o caso do NDCC, que nós vamos ver mais tarde, o navio de desembarque de carro de combate. Próximo à praia pode ser um navio de transporte de tropas, etc. Tal. E o NDD, o navio de desembarque doca, ele navegando, ele libera as viaturas anfíbias, navegando mesmo. Então, por isso que aqui está dizendo que pode ser realizado de todas essas formas aí. Embarcações de desembarque, nós vamos ver foto delas depois, quase são transportados por navios de desembarque, vão dentro dos navios, tá? São embarcações, sempre se refere a embarcações miúdas, coisas menores, né? Então eles vão dentro dos navios de barco, onde são lançados no mar nas proximidades da praia. Muito bem. Já as viaturas anfíbias podem ser transportadas também nos navios ou nas embarcações, ela pode estar dentro de um de outro. Então, dando uma apagada aqui, você vê que nós estamos diminuindo de tamanho. O navio de desembarque leva tudo, leva inclusive embarcações de desembarque. E pode levar a viatura anfíbia, que também pode estar dentro da embarcação de desembarque, já que elas são bem pequenas, né? São os únicos meios combatentes realmente anfíbios, porque operam no terra e no mar, né? Então, hoje em dia nós temos outra classificação, que são os overcraft, que são diferentes dessa embarcação, é uma embarcação de desembarque, é classificada como embarcação de desembarque, mas também é anfíbio, tá? É a única exceção. Senão são as viaturas anfíbias, segundo o livro, que são as exceções. Elas têm os navios têm pequeno calado, né, para possibilitar a aproximação das praias. Os navios que abicam, inclusive, têm que até encalhar propositalmente na areia. E tem o fundo chato e tem hélice acima da quilha para não tocar o fundo, etc. Normalmente tem âncoras na popa, para o navio poder lançar essa âncora, né, quando ele vai abica na praia, para depois, quando ele entrar com o cabrestante aqui, esse navio recuar utilizando essa âncora de popa lá, né? Então, é ao fim de auxiliar na manutenção da posição durante a bicagem e, principalmente, na manobra de retração, quando você tiver que sair daquela praia ali. Lemes voltados para avante. Nós vemos isso aqui em outras aulas, que são os lemes de flanco, né? Somente embarcações que abicam têm isso daí para poder, quando está indo para ré, como nós vimos aqui em cima, você ter governabilidade quando dando máquinas a ré. Nós vamos ver isso aqui no próximo slide também. E grande capacidade de realização de operações aéreas, né? Então tem permitindo um desembarque conjunto, utilizando o movimento navio-terra por helicóptero, por mar, e o movimento ele transportado por helicóptero, o movimento no navio, até por mar e pelo ar, tudo junto aí. Então todas essas características são próprias de uma operação anfíbia dos seus meios empregados aí. Então aqui, quando a gente falou lemes voltados para avante, são esses lemes de flanco, em que você vê aqui o eixo, né, aqui vai para lá é a proa do navio, então tem esses lemezinhos por dentro aqui e tem aqueles normais lá por fora do navio, né? Mas quando o navio aqui, ó, os lemes normais aqui quando ele está dando máquinas adiante, aqui o hélice, mas quando ele der máquinas a ré, ele usa esses dois lemes de flanco aqui para poder ter governabilidade indo para ré. Esses navios que não têm o leme de flanco, ele só consegue governar quando está indo para avante. Indo para ré, o leme é praticamente inútil. Embarcações anfíbias, devido às reduzidas dimensões e fundo chato, são normalmente bastante sujeitas à ação de vagas, né? E difícil manobrabilidade, porque essas devem ser lançadas o mais próximo de terra, da praia possível, né? Ela possui um armamento defensivo, mas para pouca coisa também.
Modernamente, as embarcações de desembarque não têm sido empregadas nas primeiras vagas, que era muito comum, porque morria muita gente, né? Mas era utilizado. Hoje em dia, nem tanto, é muito vulnerável. Primeiramente, hoje em dia, tem sido mais viaturas anfíbias, que elas são blindadas, né? Como a gente vê que viaturas anfíbias no Rio de Janeiro, por exemplo, são usadas até em operações contra o tráfego nos morros, né? Também são usados overcraft, que podem ser lançados muito distante, tem muita velocidade, por causa do colchão de ar que tem de propulsão. Garantem muita mobilidade no solo hostil, essas embarcações, né? Você vê, a viatura anfíbia ou a embarcação de desembarque overcraft são as únicas realmente anfíbias. Elas vão por água, depois entram em terra e continuam dentro de terra aí. São embarcações utilizadas nas vagas subsequentes para o desembarque de maior quantidade de tropas e material. Então aqui agora nós vemos os tipos de navio. O primeiro dele, navio de desembarque e assalto anfíbio, NDAA. É capaz de desembarcar tropas e seus equipamentos de combate por meio de aeronaves, helicópteros, embarcações de desembarque e veículos anfíbios. É um navio talvez o mais completo que tem para o desembarque desse material todo. Com essa pista ele pode até operar aeronaves V-STOL e helicópteros. O navio de desembarque de carros, de desembarque de comando, ele prevê o comando, é mais para operações de controle, comando e controle de todos à sua volta, né, da operação anfíbia. Tem muitos equipamentos de comunicação, dá uma flexibilidade muito grande. Então ele não desloca tropas para a terra, mas ele faz a coordenação geral dos navios. Já o NDCC, navio de desembarque de carros de combate, esse tem que abicar a praia, tem que encalhar propositalmente para descer essa rampa e com isso os carros de combate, né, navio de desembarque de carros de combate, poderem desembarcar. Naturalmente ele já vai para a terra quando a cabeça de praia está dominada já pelo nossos aliados, né? E ele tem uma âncora de popa, tem às vezes lemes de flanco e tudo para poder permitir a retração depois. Então ele é capaz de abicar de uma praia para desembarcar as viaturas, né, através da rampa direitinho. Possui pequenos propulsores laterais, bow thruster, até para poder abicar perpendicularmente à praia e manter o navio em posição, etc, etc, quando é feito o desembarque. Já tem plataforma de pouso de helicóptero, etc, etc. O navio de desembarque doca, esse daí que eu falei, é aqueles que lançam viaturas anfíbias navegando. Ele vai desovando aí, esse navio tem tanque de lastro, ele afunda um pouco e vai desovando essas viaturas anfíbias, que nós vamos ver em foto mais detalhes delas aqui, né? Então, ele tem os seus tanques de lado e abertura de portas na polpa, cria um porto flutuante. Palavras-chave, né? Porto flutuante, o NDD, dentro do seu espaçoso convés. Pode também reabastecer aeronaves, navios de pequeno porte. Tem muita capacidade de carga de óleo, muitos tanques. Já o desembarque e transporte DOCA, né, NTDP, é o sucessor do NDD, pode também fazer uma coisa que o NDD não fazia, que é angarar a aeronave. Então faz tudo que o NDD faz, mas só que ele faz também angarar. O NDD ele transportava aeronaves, mas não angarava, não tinha hangar. E agora nós temos aqui o navio de doca multipropósito. Essa é a foto do NDM brasileiro, Bahia, que ele também permite todas aquelas operações do NDD, praticamente o NDD, ó, as operações com o NDD, e pode ser usado para missões de caráter humanitário, né? Controle de áreas como Pré-Sal, Amazônia Azul, tudo isso é empregado, esse novo navio aí, doca multipropósito. Navio de transporte de tropa, esse desenho aqui já foi usado, inclusive, no capítulo 1, para mostrar o poço, castelo, tombadilho, etc, etc. Ele levava tropa, pessoas. Essas pessoas desciam por redes, é um navio bem antigo, né? Por redes colocadas aqui no costado, para as embarcações de desembarque aqui, que levavam elas para a praia, tá? Então, são construídos especialmente para operações anfíbias, não abicam, transportar carga, tropa, até algumas embarcações de desembarque, até uns veículos eles transportam também, tá? Viaturas eles transportam no porão, que aí usa esses seus guindastes para poder passar isso para as embarcações de desembarque de carga e pessoal e veículos, etc. Aqui nós vemos embarcação de desembarque propriamente dita, aquelas que podem vir dentro dos navios de transporte, né? Tem a DCG, que é a embarcação de desembarque de carga geral. Aí pode levar viaturas, pode levar pessoal, etc, etc.
tá? Tem propulsão própria, a proa é quadrada que se abre em formato de uma prancha, quando a bica lá na praia, essa prancha aqui abre, né, e as viaturas saem. Tem hélices protegidos, lemes avante dos hélices para facilitar a retração, aqueles lemes de flanco, e uma âncora de popa para o fundeio na bicagem, quase como aquele navio desembarque de carros de combate, né? Ela faz isso tudo, né? Então pode ser transportado no interior de navios, como navios doca, né? Quanto navegarem por distância razoável, já que ela tem propulsão própria. Um pouco menor que a IDCG é a IDVM, a Embarcação de Desembarque de Viaturas e Material. É basicamente a mesma coisa, só que ela é menor, então carrega menos coisa, né? É transportada também no interior de navios e, em geral, participa das vagas anteriores. Ela tem propulsão própria também, pode navegar uma pequena distância, mas normalmente são levadas dentro dos navios de desembarque ou navios doca. E a menorzinha, a Embarcação de Desembarque, só de viatura e pessoal, né? Nós vimos aqui, ó, transportam agora só pessoal e viaturas pequenas, com até 1/4 tonelada. Então, essas são as menorzinhas, são aquelas que mais a gente via, né, na guerra, né, filmes de guerra da Segunda Guerra, em que ela só transportava pessoal, aquele pessoal das primeiras levas que quase morriam, a grande maioria, né? Não são transportadas nos convéses docas do navio, mas sobre berços em navios anfíbios e arriadas com aparelhos de força, guindastes, turcos, etc. São semelhantes àquelas embarcações de desembarque de viaturas e material. Essa viatura e pessoal é a menorzinha que tem, dimensões bem menores, né? Carro de combate anfíbio tem um casco estanque montado sob lagartas. Essa é a grande diferença da viatura anfíbia, é o mais antigo. Ela tinha lagartas aqui. Então essas lagartas também serviam para propulsão dentro d'água, tá? Elas agem como pás de roda para propulsão. Então girava mais de um lado ou de outro, ela virava, mas tinha velocidade também mais lenta do que que viaturas de anfíbias de hoje em dia, né? Então servia para o governo da embarcação, né? Independente, podiam diminuir a velocidade de um dos eixos, assim por diante. O casco é levemente blindado e transporta metralhadora, um pequeno canhão, mas tinha pouca velocidade, mas pode mover-se em águas rasas, tudo bem. Ou sobre praias, Recife, Pantos, etc, etc. Sua grande vantagem é poder atingir uma praia defendida, provendo maior segurança às tropas de infantaria do que aquele embarcação de desembarque de pessoal, já que ele tem uma leve blindagem aí e as pessoas vão dentro desse carro de combate anfíbio. A evolução, perdão, aqui ainda é o carro de lagarta anfíbio, que pode ser lançado do NDD, ó, uma foto bem ampliada com as suas lagartas aqui. Então, qualquer tiro que não perfure a couraça não vai atingir o pessoal lá dentro, está protegido. Aqui o carro lagarta anfíbio sendo usado em operações no Rio de Janeiro do combate ao tráfego, né? Utilizado por desembarque também, mas utilizado também em operações de terra também. Todo esse pessoal daqui da Polícia Militar vai lá dentro do carro lagarta anfíbio e se protege contra os tiros, porque ele tem a sua blindagem. Embarcação de desembarque pneumática são as embarcaçõezinhas de botes de borracha mesmo, né? Uma balsa de borracha com câmara de ar dividida em vários compartimentos. Porque se você recebe um tiro aqui que fura, como é só um compartimento, esvazia esse aqui, mas não prejudica os demais, né? Então, ó, você pode ter uma seção aqui, outra seção aqui do lado e tudo, então fica bem mais protegido assim. Pode ter um motor de popa, mas pode-se usar remo para não fazer barulho. E o pequeno tamanho, né, quando utilizando remo, é muito utilizado para o desembarque de grupo percursor, ou seja, operações especiais. Normalmente aqueles SEALs, né, ou com mergulhadores de combate, vão todos camuflados e fazem aquelas operações estratégicas, operações de especiais, né, próprias operações especiais mesmo. Aqui nós temos o Overcraft, que ele navega sobre um colchão de ar, né, e com isso aí dá uma pouca resistência, consegue atingir uma velocidade muito grande e com isso ser largado a uma certa distância, bem afastado da praia. Esse aqui é um para transporte de pessoas aqui, de passageiros aqui, bem civil, né? Esse daqui já é um overcraft militar mesmo.
razoável capacidade de carga de pessoal, material e até viaturas, né? São embarcações mais modernas utilizadas por desembarque anfíbio, ou seja, são as únicas embarcações realmente anfíbias. Os outros são viaturas anfíbias, os CLANF. Navio mineiro ou lança-minas, como não está dizendo, é aquele que vai ou retirar as minas ou lançar as minas. Tá? Então, esse daqui está indo para a minagem, mas você pode ter navios que vão lançar minas, os navios mineiros que vão, perdão, os varredores vão tirar minas. Esses são navios mineiros ou lança-minas. Os navios mineiros, eles colocam as minas mais em campos de mina, seja ofensivamente, seja em águas usadas, em água usada pelo mino, que é defensivamente, né? Então, esse tipo de navio são aqueles que colocam as minas. Hoje em dia é uma coisa muito pouco em uso, mas ainda se encontrava nas guerras do Golfo, alguns locais lá com minas. Navios varredores, aqueles contrários, aqueles que vão limpar as minas, né? Ou caça-minas, vão tirar as minas dos locais. E eles têm que ter a característica de ser não magnético, porque tem minas de proximidade, né, de metal. Então, se você passa minas magnéticas, você sendo um navio magnético, um navio de aço totalmente magnético, ele vai perturbar as ondas, as linhas magnéticas da Terra e com isso vai detonar uma mina, né? Por isso que eles têm que ser todo material de madeira, de alumínio e todo material amagnético. Ele efetua varredura do tipo acústica, magnética ou mecânica, ou combinada, ou seja, ele pode destruir minas que são acionadas pelo som, ou acionadas de forma magnética, ou até mecânica, de encostar, usando material próprio para isso. Ele atua com a finalidade de detetar, investigar, neutralizar a mina, etc, etc. Para isso servem os caça-minas ou varredores. O caça-submarinos é uma concepção antiga, né? Em que era, aqui a foto também, bem antigo isso aí, que eram os antigos contra-torpedeiros, né? Que é contra os submarinos, então era o único emprego de guerra antissubmarina, só para caçar submarinos mesmo. Ele, como eu disse, está em desuso, né? Pois os modernos meios e armamento requer uma plataforma bem maior disso daí, do que esse navio tinha, né? Tinha grande mobilidade, mas o pequeno tamanho não lhes concede uma boa estabilidade. Então, para operar com mau tempo é complicado. Navios de salvamento submarinos, como o nome está dizendo, são aqueles que possuem uma câmara de descompressão, como esse aqui, que é o navio brasileiro Filinto Perry, um sino atmosférico para descer com mergulhadores, lá salvar os submarinos, sino de mergulho e um ROV, é um Remote Operated Vehicle, que é um veículozinho remotamente operado, com câmeras e luzes, para você operar até 600 metros. E possui um sistema de posicionamento direto, né? Então, ele pode ficar parado no mesmo ponto em relação ao espaço. Canhoneiras, coisa que já não existe mais, né? Mas eram naviozinhos empregados só na defesa dos portos, com canhões, e tinha pequena borda livre, porque não ia para o mar, ficava só dentro dos portos mesmo, com os canhõezinhos para proteger o determinado porto. Assim como monitor também, eram pequenos navios de guerra utilizados em guerra fluvial, né? Aqui nosso monitor Parnaíba, que ainda é utilizado até hoje, mas utilizado mais próximo à costa ou em guerra fluvial mesmo. Navio patrulha, esse daí já usado no mar, né? Então você vê navios patrulha de maiores ou menores capacidades. Esse aqui tem uma capacidade, o Babitonga, muito mais do que o clássico Grajaú, que é um navio de 200 toneladas de deslocamento. Então, mar acima de 4, eles não conseguiam nem sair, porque eles não resistem ao mar assim. E usado na patrulha costeira e fluvial das águas de jurisdição nacional, tá? Para várias coisas, proteger a zona econômica, segurança, combater o tráfego e o comércio ilícito, etc, etc. Já esse navio patrulha fluvial, não, é um navio patrulha para o rio mesmo. Ainda é muito utilizado hoje em dia na Amazônia, até em aciso, ações cívico-sociais, que levam médico, dentista, tudo para atender as populações ribeirinhas, né? Além de ter seu armamento para fazer a defesa também da soberania nacional, das áreas jurisdicionais brasileiras, tá? Levam helicóptero, mas são usados muito mais hoje em dia em ações cívico-sociais aí. E navio patrulha costeira, o navio patrulha mais antigo, chamado Napaco, né? Hoje em dia são melhores, eram pequeno deslocamento, autonomia, também pouco versátil, tinha pouco armamento, então foram os primeiros originais e agora já tem
desenvolvidos outros muito melhores, né? Mais modernos, navios com hidrofoil ou overcraft, que substituíram esses napacos antigos. Já o NPO não, navio patrulha oceânico, esses aí são navios modernos da Marinha do Brasil, patrulhamento das AJB, principalmente da parte de pré-sal, né, das plataformas de petróleo, né? Vigilância e tudo, principalmente das plataformas de petróleo. Lancha de combate, coisinhas antigas que levavam torpedos para combater navios de superfície. Então ele tinha muita velocidade, chegava até 52 nós, grande mobilidade, e aproveitava, às vezes, a sua pequena dimensão contra os radares da época, né? Mas então, antigamente, diz aqui, ó, depois de efetuar o ataque, tentam escapar pegando fumaça. Pelo amor de Deus, isso aí é mais antigo que andar para frente, né? Você usava essa fumaça quando não tinha o radar. Hoje em dia, com o radar, o sistema de armas que tem, o sistema de mísseis, isso aí não vai ter muito efeito. Quando ele tem o hidrofóil, sim, aí ele adquire muita velocidade, aí com um alvo pequeno, grande velocidade, é muito difícil de ser atingido também. A lancha de ataque rápido são lanchinhas de muita velocidade, usadas em operações, principalmente fluviais, e para transportar fuzileiros navais e ataques, praticamente são as pessoas que levam. Às vezes pode ter uma metralhadora na lanchinha, mas usado também são embarcações bem pequenas e velozes. E ele termina aqui, mudando um pouco a concepção, do encouraçado. Depois de falar desses navios pequenos todos, aí os volta para o encouraçado, porque o encouraçado foi muito usado até a Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha de tudo, encouraçado como o Bismarck, né? Era uma plataforma flutuante de canhões de grosso calibre, protegia com couraça, tinha armamento defensivo, canhões, e muito utilizado para bombardeio pesado e contínuo das instalações numa operação anfíbia. Hoje em dia a gente já não encontra tanto desse tipo, não. Olha, a couraça tinha maior espessura nas torres de canhão, ou torreão de comando, que hoje em dia também a gente já não vê, na cinta, que a gente se lembra lá do capítulo 1, e tinha uma couraça lateral também e uma couraça horizontal, ou seja, por isso que é chamado encouraçado. Ele é todo protegido para ganhar, receber ataque do inimigo e sobreviver. Então nós vemos esses antigos aqui, que é o encouraçado Minas Gerais, né? Bem do início do século, e o tipo Dreadnought, que é da Primeira Guerra Mundial. Então tinha toda essa couraça, todo esse armamento exagerado, muito canhão, canhão, canhão. Não tinha míssil ainda na época, né? Então é uma coisa bem mais antiga, bem mais usada em guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Nós falamos na seção B sobre navios de guerra, mas o Arte Naval criou essa seção C da nova edição, né, que é navios hidroceanográficos, e apresenta apenas uma informação. Então nós temos só esse slide aqui com os navios hidroceanográficos, que são navios de guerra, mas são navios auxiliares. Eles servem normalmente para operações, seja da parte de hidroceanografia, né, para levantamento da costa do Brasil, para confecção de cartas náuticas, e sondagens e reparos de faróis, colocação de sinalização náutica, como boias, etc., etc. Ou também no ProAntar, né, do Programa Antártico, né, com os navios que atendem lá a base da Marinha na Antártica e faz pesquisas, etc., etc. Então, esses são chamados hidroceanográficos. Então, como diz, ele faz coleta de dados para segurança de navegação e sinalização náutica e também missões do Programa Antártico. Esse daí, só essa pequena parte que ele bota nessa seção, ele conclui como a parte toda dos navios de guerra.